Você sabia que uma relação tóxica ela mais prejudica do que beneficia um dos dois lados? Uma relação tóxica, ela pode ocorrer de várias maneiras, sejam através de palavras agressivas, sejam através de mensagens subliminares, sejam através de movimentos que provocam muita destruição emocional e seja no núcleo familiar, seja entre pais e filhos, seja entre amigos, seja na relação a dois de um casal. Pois bem-vindo ao nosso podcast de hoje, Superando os Desafios Afetivos. E para falar sobre o tema de hoje, como cuidar, como observar e descobrir as relações tóxicas, nós temos a nossa convidada de hoje, a doutora Bianca Cirilo. Ela é professora universitária, psicóloga e neurocientista. Seja bem-vinda ao podcast de hoje, Bianca. O prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. É bem complicado, né? O que vem a ser uma relação tóxica? Eu acho legal a gente esclarecer isso, né? Para que as pessoas possam começar a observar suas relações, né? Com certeza. Então, vamos lá. Uma relação tóxica é uma relação afetiva não saudável. O que seria isso? Uma relação onde você tem, principalmente, uma privação de liberdade e uma privação da sua possibilidade de ser você mesmo. Então, nessa relação, você vai ter a sua liberdade ferida, porque você não pode se pronunciar, falar o que você pensa, e você vai ter também a sua autonomia ferida, uma impossibilidade de se expressar com a sua espontaneidade. Por quê? Porque é uma relação de subjugação. O parceiro, seja ele um chefe, seja ele um marido, seja a própria esposa, enfim, o amigo, essa pessoa que exerce essa toxicidade, ela vai justamente ferir o centro da sua autoestima, você não vai conseguir se sentir valorizada, validada, ela vai desqualificar você e ela também vai te privar dessa possibilidade de ir e vir, de expressar suas opiniões. É uma relação de constrangimento, por isso é uma relação abusiva. Certo, certo. E isso acontece de todas as formas, todas as classes sociais, Sim, a gente sabe disso, né? Sim. Principalmente numa relação de casais. Sim, é muito comum. Essa relação onde existem aquelas mensagenzinhas acortinadas, muitas vezes, e que a pessoa não se dá conta, elas ferem mais, destroem mais do que eu falar diretamente para você. Olha só, vamos discutir isso, discutir a relação, papapá. Eu não posso dizer que fere mais. Aí vai depender de quem está sofrendo a ação. Uma coisa importante até nessa caracterização é a gente entender o seguinte. A relação tóxica, ela é praticada por pessoas que são psicologicamente comprometidas, como narcisistas, misóginos, psicopatas. Então, há uma psicopatologia desse agente agressor que ele vai usar, sim. Ele pode usar esse recurso subliminar, fica aquela violência verbal velada, né? Não é tão clara. E fica a violência psicológica como um falso elogio, que, no fundo, é um deboche. O que a gente precisa entender é que o que vai afetar o indivíduo do outro lado vai depender da história de vida dele, claro, que vai afetar mais ou menos. Mas o agente agressor, ele tem um transtorno. Geralmente, ele está dentro dessas classificações, né? Ele tem ou transtorno narcisista, ou ele tem a misoginia, que é muito comum, né? Também, principalmente em relações de casal. E ele pode ser também ter algum transtorno de ordem da psicopatia, que são os mais comuns, né? Que a gente consegue visualizar com mais frequência. Como identificar se eu estou vivenciando uma relação tóxica? Então, vamos lá. A gente pode identificar
pelo comportamento do parceiro e a gente pode identificar pelos sintomas que a pessoa tem naquela relação. Pelo comportamento do parceiro, um parceiro que não admite ser contrariado, um parceiro que tem sempre razão, um parceiro que não pede desculpas nunca, um parceiro que não assume responsabilidade afetiva por nada, nunca foi ele, um parceiro que está sempre impondo a vontade dele e tem uma baixíssima tolerância à frustração. Então, quando a gente percebe isso, né, uma pessoa que está com você, que nunca admite que ela está certa, que ela está errada, nunca admite que ela precisa cuidar daquele relacionamento, ela nunca quer ser contrariada e geralmente entra num pico de agressividade muito grande, ou às vezes não é uma agressividade explícita, é uma agressividade planejada, como a vingança. Na próxima, com certeza, eu vou revidar. Pela identificação do parceiro, pela própria pessoa. Tendência a isolamento, crise de ansiedade, episódios depressivos, vontade de morrer, não quero mais me conectar com as pessoas, sensação constante, essa é a mais frequente, sensação constante de que eu sou culpada por tudo que acontece na relação. Porque o que acontece? A parte que é a parte tóxica, né? Que domina ali, ela vai fazer tudo de todas as formas para diminuir o outro, para que eu possa me elevar, me sentir superior e sob controle. Sim. Então, a pessoa que está ali, ela tem que viver num estado de submissão. Sim. Né? E tudo necessita a validação do outro para que possa fazer qualquer coisa. Sim. Eu preciso sair, não sei o quê. Eu vou pedir para ele. Sim. Então, quer dizer, isso é um tipo de violência muito grande, porque você está cerceando a pessoa a um certo ponto que você vai sufocando a pessoa, não é isso? Sim, com certeza, porque, lembrando, a relação tóxica, ela fere liberdade, autonomia e privacidade, dentre outras coisas. Então, você não tem possibilidade de ser você. Então, você fica subjugada ali, sempre com medo da reação do outro. O que eu posso fazer que vai, com certeza, gerar um conflito muito grande? Por quê? Porque o agressor tóxico, ele imputa à vítima a culpa. Coisas do tipo, eu perdi a cabeça porque você me provocou. Estava tudo bem. A culpa é sempre sua, seja o que for. Vítima. A culpa é sempre da vítima. E isso é mais um fator, aliás, é o principal, um dos principais, para a identificação. Porque não há ali uma relação, não há um diálogo, há sempre uma imposição. Porque o agressor, ele trabalha com um nível de controle e poder. Essa é a relação tóxica. O agressor, ele tem que controlar a vítima, obviamente exercendo um poder que é desqualificar, rebaixar, às vezes até colocar a vítima numa situação vexatória pública, desqualificar a opinião dela numa roda de amigos. Isso acontece muito, os pacientes falam muito isso para mim. Nossa, demais. E muitas vezes numa roda de amigos, utilizar aquela pessoa que você diz que ama, aquela sua parceira, como motivo de deboche. Exatamente. Um bullying no meio. Exatamente. Então faz uma piadinha, brinca, todo mundo ri, mas a pessoa vai murchando. E aí uma coisa muito interessante que nesse contexto em que você está trazendo, quando a vítima vai se queixar, é comum o agressor falar que a vítima não sabe brincar, que leva tudo muito a sério. Entretanto, se a vítima faz o contrário, devolve, ele tem um pavio curtíssimo, ele não consegue, a tolerância à frustração é baixíssima. E há uma espécie de miopia afetiva, né, nesse agressor, porque ele não enxerga, e aí a gente teria que, obviamente, definir, né, a diferença de narcisista, psicopata e seria, enfim, um trabalho um pouco mais longo, mas, basicamente, essa miopia afetiva, ela está presente em qualquer estrutura dessa de personalidade. Por quê? Porque esse agressor, ele não acha que está agredindo. Ele não considera aquilo como uma agressão. Por isso que é extremamente perigosa a relação. Porque você não consegue colocar em diálogo que há ali uma disparidade, há um desnivelamento, né?
O agressor está aqui, a vítima está aqui. O diálogo, para acontecer, ele precisa ser o quê? Horizontal. Estamos dialogando. Não é uma relação de força e imposição, uma relação de troca de aprendizado. Estamos aprendendo juntas. Na relação tóxica, não. Eu sei, você não sabe. Eu posso, você não pode. Você me serve. Ela entra na posição servil. É uma relação de servidão. E por que a pessoa fica assim? Aí tem vários motivos, né? Agora, uma coisa que é muito comum também acontecer numa relação tóxica é a ameaça. Sim. Se você continuar fazendo isso, ou se você deixar de fazer, ou você não fizer, ou seja lá o que for, não for do jeito que eu quero, eu vou me embora. Sim, tem ameaça. Eu vou largar você aí e acabou. Você pensa sim. que você vai encontrar outro, ninguém vai te amar mais. Isso, já é o terror psicológico, é outra parte, exatamente. Já entra num... É uma ameaça que pode ser, assim, explícita, como essa que você está falando, e tem uma ameaça que passa pelo domínio psicológico mais sutil. O que seria isso, né? O agressor, dependendo do contato, ou melhor, do convívio, do tempo de convívio que ele tem com a vítima, o que acontece? Ele começa a estudar os gatilhos psicológicos dessa pessoa, os pontos fracos. Então eu não vou mais pagar pensão. Pagar pensão não, ajudar o seu pai, a sua mãe, que precisa daquele dinheiro. Estou lembrando de alguns casos aqui. Ele começa a criar um ambiente de total insegurança. E aí a pessoa fica com medo de ser rejeitada e com medo de não ter como se manter, né? Aí tem vários desdobramentos. E principalmente pela dependência emocional que a vítima tem com relação ao agressor. Porque ela desenvolve um medo tão grande da situação ali que está acontecendo, sim. E que ela fica com... ela se bloqueia no movimentar. Sim. Eu não posso sair de casa, não, é melhor ficar aqui, porque acho que quem está errada sou eu, porque eu não devia ter falado aquilo, sim. Eu não devia ter discutido. Ele tem razão, eu estou sendo fantasiosa, eu estou sendo negligente, eu estou sendo... E, na verdade, não é isso. Não é isso. A própria pessoa fica tentando se convencer que ela é tudo aquilo que o outro está dizendo, né? E ela faz isso por uma coisa que é muito triste dentro de uma relação tóxica ou abusiva, né? Que ela perde o sentido de eu. A convivência tóxica vai machucando de tal forma o psiquismo que a pessoa começa a criar um distanciamento de si. É muito comum, né, os pacientes falarem, eu não sei mais quem eu sou, eu não sei mais o que eu quero fazer. Né? Então, se essa pessoa tóxica vai embora, a referência de vida que ela acha que é aquela também vai embora. Então, ela entra num processo de insegurança, medo, falta de referência. Né? Ela perde, na verdade, o que eu chamo de autorreferência, porque a nossa autorreferência é o que nos mantém ali no nosso compromisso conosco. Eu tenho uma autorreferência, eu sei quem eu sou, eu sei como eu funciono, minimamente, né? Obviamente, tem coisas que desconhecemos. Mas, assim, aquela consciência de si, a autoconsciência, né? Como a Joana fala, a autoconsciência. E essa autoconsciência, a pessoa numa relação tóxica, ela perde a autoconsciência. Ela fica sendo aquilo que o abusador quer e precisa. Aquilo que ele determina que ela seja. Por isso que ela fica perdida. Se ele for embora, o que vai acontecer? Porque há uma multifatorialidade nos motivos de manutenção dessa rede. E não é simplesmente, por que você não vai embora? Ele te maltrata, você vai embora. Não é assim simples. Porque mexe com vários gatilhos e traumas que a pessoa não tem consciência. Traumas da infância, traumas de uma vida que não foi nada fácil, traumas que ela desconhece e que o processo terapêutico vai auxiliar nessa tomada de consciência, né? E também os desdobramentos do pós, né? Depois que eu saio, como é que eu fico? O que eu vou fazer? E como é que ele vai se comportar? Vai me perseguir? Vai me matar? Vai fazer o quê? Será que eu consigo ficar sem ele? Isso. Eu vou fazer um teste primeiro. Né? Vou sair um pouco, ficar longe uns 15 dias para ver o que eu sinto, se eu amo ou não amo. Aí eu volto. Mas ele não vai aceitar, por exemplo, vamos dar um tempo.
Não, dá um tempo, não. Não. Só se Dá ele um tempo para encontrar dar um alguém. espaço de ter consciência. Sim. Só se ele encontrar alguém, aí ele abandona, porque ele não quer ser abandonado. E essa questão do teste que você falou é muito interessante. Geralmente, as vítimas de abuso afetivo, né, dentro dessa relação, que é uma relação pesada, elas agem assim na esperança de que o abusador vá mudar, e eles não mudam. Toda vez acredita que Nessa não. mudança. Porque quando ele faz um movimento mais agressivo, mais forte, que a pessoa chora, que a pessoa fica desesperada, que a pessoa... Então, geralmente eles fazem, olha, mas eu amo você, Sim. não sei o quê, eu te acolho, te dou carinho, não, vamos fazer amor, né? Aí você tem uma relação, pronto, foi lindo, olha, ele me ama, foi tão carinhoso, pronto, passou. Tipo assim, parece que o outro é meio débil mental, né? Meio... É manipulação, né? É, Se chama manipulação porque... afetiva. Exatamente. Tipo assim. E aí a pessoa fica, não, olha, eu prometo que eu não faço mais isso, não sei o quê, tal, tal. Mas você também não me provoque, porque, olha, você que me provoca. Sim. Ele vai delegar dá tapa e assopra. Exatamente. Porque essa frase que você falou é uma frase clássica. Não me provoca. É a frase do abusador porque a responsabilidade por todo esse caos e esse desconforto é sua. E por a vítima acreditar nisso, ela entra naquilo que eu falei de perda da autorreferência. Uhum. Se eu sou tão ruim, então eu realmente não sirvo. Ele tem razão, né? Eu tenho que ficar quieta, eu tenho que me submeter, porque ele sabe das coisas. Ele pode ser uma mulher também, eu não estou só falando de um homem agressor. Existem mulheres que são narcisistas e são terríveis. Sim, mães narcisistas que atormentam as filhas, que é assim, um caso muito, infelizmente, muito frequente, né? De mães que rivalizam e que criam essa relação tóxica com a filha, privilegiando um, favoritando um filho em detrimento do outro. São relações tóxicas também. Sim. Né? E muitas vezes, numa relação, como você falou, de mãe e filhos, mãe e filhas, ela se coloca, muitas vezes, na posição, ela procura se colocar na posição de tão jovenzinha quanto a filha. Para sair junto como irmãs, como amiga, como não sei o quê, numa competição. Sim. Né? É uma rivalidade ali. De rivalidade. Eu quero ser atraente, eu quero que me paquerem, me chamem atenção, não sei o quê. Ela nivela, né? Então, quer dizer, ela não deixa a outra bater asa e voar. Não, porque como eu não hierarquizo, né? Se eu não hierarquizo, eu não possibilito que o outro seja o filho. Se eu sou a mãe, ele é o filho, ela é a filha, se eu não hierarquizar isso, eu nasci primeiro, ela nasceu depois. E eu estou numa posição diferente da dela. Uhum. A mãe narcisista, ela nivela. Então, você é minha rival, por conta do sentimento da inveja, que também está presente não só nas mães e filhas, né, ou mães e filhos, mas também em qualquer relação tóxica. Eu falei qualquer. Eu já trabalho há 31 anos, né, com casos de relacionamentos abusivos, e assim, fiz várias pesquisas, né, principalmente no campo clínico. Todos os casos, sem exceção, o abusador ele tem a questão da inveja. E é exatamente o sentimento principal que engendra toda essa lógica, porque ele tem consciência do que ele faz. Ele não tem um comprometimento cognitivo, não tem uma perturbação do juízo crítico. Ele não tem um desvio, um transtorno. Não tem um transtorno, né? No sentido de leitura do que é realidade e fantasia. Sim. Ele tem um transtorno psicológico, sim, que é no sentido de acreditar que as pessoas estão ali para servi-lo. Uhum. Ele é extremamente egoísta, ele não tem empatia dele, é muito reduzida, só se for por interesse. Exato. Né? Se você for para uma psicopatia, aí já muda, que as questões empáticas são praticamente zeradas. Mas se você pega um narcisista perverso, ele vai ter um nível de empatia baixo, né? Bem baixo, mas ele pode ser falsamente empático para conseguir alguma coisa. Sempre, sempre através da manipulação, da manobra. Né? Do jogo ali,
de dar tapa e assopra, de conduz. É o morde-a-sopra que a gente chama. É o morde-a-sopra. Então, e geralmente, isso que você falou da questão da sexualidade, a tendência do abusador numa relação íntima é resolver as coisas com a questão do sexo, né? O sexo é uma espécie de cala-boca. Então, estamos bem, resolvemos isso intimamente, está tudo bem. E a mulher vai se submetendo porque ela fantasia que esse sexo está relacionado a amor. Nossa, ele me ama muito, Sim. Nossa Senhora, morre de ciúme de mim. Ciúme não é demonstração de amor. Mas na cabeça Sim. geral, fala, nossa, ele morre de ciúme, olha só quanto amor. E é muito pelo contrário, muito pelo contrário, é posse, é domínio, é controle. E a manipulação, os movimentos, né, que eles provocam, muitas vezes no meio de reuniões de famílias, de situações que a pessoa fala alguma coisa, que ele tem algum rompante ali de agressividade, de responder, de gritar, de se alterar. A pessoa perante a família, ela bota pano quente, né? Sim. Ela fala, não, ele é um amor comigo, ele me ama, ele me adora, morre de ciúme, ele faz tudo para mim. Ele só está um pouco nervoso por causa de alguma coisa de trabalho, mas ele não é assim, ele não fica assim, ele não me agride, não. Muitas mulheres acreditam, eu digo mulheres porque, historicamente, nós sabemos que as mulheres são as maiores vítimas de relacionamentos agressivos e tóxicos, né? Eu já atendi vários homens também que passaram por situações assim, mas a gente sabe que expressivamente são as mulheres. Então, o que acontece? A mulher, historicamente, ela vem de uma cultura onde ela é educada para tolerar. Há uma crença de que a mulher precisa tolerar, que é nobre tolerar, né? A mulher que não tolera é a histérica, é a louca, no sentido de, descontrolada. Então, existe uma expectativa de que a agressividade é masculina. Há uma espécie de discussão de gênero, onde a gente relaciona a agressividade como mais própria do homem, quando, na realidade, dentro da doutrina, né, a agressividade é um impulso que o espírito tem, né, e que, obviamente, as culturas vão moldando o uso disso, a maneira como você vai utilizar, que é positiva, a agressividade para a vida, para a gente lutar. Agora, quando você passa de um nível, ela, obviamente, é nociva, é doente. Então, essa crença de que a mulher tem que botar pano quente, porque a mulher é que prima pela família, isso tem um suporte filosófico nisso e tem um suporte histórico. E aí a gente para pensar que o quanto isso está ainda arraigado mesmo no século XXI, mesmo nessa mulher empoderada que tem o trabalho dela, autonomia financeira, mas ela se submete a um parceiro assim. Quantos casos? Nossa. Que não é só uma submissão financeira, é uma submissão emocional, porque às vezes ela tem todos os recursos para sair daquela relação e ela não sai. Não sai, não consegue, não consegue. E muitas vezes a gente vê situações de que a pessoa sai, ela se separa. Sim. Dali um tempo, ela volta. Ela volta. E isso quando ela não fica procurando, porque ele nem faz movimento, mas ela faz o movimento de ir e buscar e dar um jeitinho, tal, não, porque tenho certeza que ele vai mudar. Sim. E pronto, pisa no calo dele. Em qualquer momento, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer tudo aquilo que ele fazia, porque ninguém muda assim. Não, e no caso do transtorno narcisista, não tem mudança. Não tem. Um misógino não muda, um narcisista não muda. A gente tem alguns autores que até falam de alguns tratamentos com narcisistas, mas é um assunto até muito polêmico, né? Autores que são autores estrangeiros, que eu tenho contato com o material, né, com o trabalho deles, mas é assim, é muito ainda incipiente, né? São ensaios, porque a esmagadora maioria, você não vai falar, um narcisista não muda, ele tem uma falha no desenvolvimento psicológico dele e aquilo é estrutural. Ele vai projetar no trabalho, na vida íntima, na família. Muitas vezes essa mulher bota o pano quente também por vergonha. Sim. Como é que vai ser? Eu vou ser uma mulher separada. Quantas falam para mim?
A mulher separada parece que ela tem um defeito. Nossa, no dia de hoje, como é que a pessoa ainda fala pensa isso. de uma forma dessa? Tem algo de errado. E há também uma questão de estigma social. Lá, não deu certo, algum problema, ó. O cara largou ela. Não tem isso, né? Santa, boa coisa, ela não é. Não foi lá boa coisa. E aí a gente começa a entender que esses preconceitos sociais também acabam contribuindo para que essa mulher se sacrifique. Porque o que é uma relação tóxica? É uma relação onde um fica numa posição privilegiada, o abusador, em detrimento do outro que está na posição de sacrifício. Se você está numa relação de sacrifício, se você está dando além do que você deveria, no sentido de estar concedendo, estar investindo afetivamente, tome cuidado. Porque é a relação que você sente o tempo todo que há um desnivelamento. Eu ofereço muito e recebo nada ou quase nada. É a relação que eu não consigo falar de mim sem ser julgada. A sensação que o outro está sempre me reparando, me consertando, me criticando. A pessoa não relaxa. A pessoa não relaxa. Não é uma relação... A gente está relaxada, a gente está conversando, a gente está trocando. Tranquila. Não é uma relação assim. A relação tóxica é tensa. A qualquer momento, algo pode sair do controle e a culpa vai ser minha. Tudo é uma ameaça. Tudo é uma ameaça. Né? E aí fica naquela situação. Nós falamos dos panoramas, né, de uma relação tóxica, como identificar uma relação tóxica, como sair de uma relação tóxica. A primeira coisa, você precisa admitir que a relação é ruim para você. Admitir que você está vivendo aquém do que você merece. Esse é o primeiro passo. Eu não tenho que conciliar e assumir a responsabilidade pelos erros do outro. Isso é fundamental. Exato. E, a partir daí, buscar ajuda terapêutica, buscar apoio. O tratamento psicológico é fundamental, em alguns casos até mesmo acompanhamento psiquiátrico, né? Você tem que buscar. E aí vai depender do nível, do quanto aquela pessoa te lesionou emocionalmente, né? Mas o primeiro passo é não ficar dando jeitinho para aquilo que realmente não tem jeito. Não ficar mascarando, mentindo para si mesmo. Não, tá bom, eu vou conseguir mais um pouquinho. Avalia. É uma relação que você não é você, é uma relação que você é criticado o tempo todo, é uma relação que não tem parceria. Né? Lembrei aqui de uma mulher paciente, que ela subia 5 andares, grávida, com bolsa, e ele ficava lá em cima, bolsa de compras, e ele ficava lá em cima assistindo televisão. Um exemplo. Já vi isso. Então, como é que é isso, né? Então, é fundamental admitir que está ruim, se respeitar, porque a saída passa pelo autorrespeito, e é um exercício, né? Você aprender a se colocar na sua própria agenda, aprender a se priorizar, e buscar ajuda, porque sozinha não dá para sair. Buscar uma pessoa íntima, de total confiança, para ajudar você, procurar um profissional. Sim. É fundamental um profissional, porque uma pessoa de total confiança sua, ela vai ajudar você a fazer o movimento de procurar um profissional. Ela vai te dar apoio para você fazer isso. E através de um psicólogo, uma terapia, uma sessão de fortalecimento dentro da terapia, porque onde você encontra, né, as suas emoções, se autoconhece e consegue se embasar, se fortalecer para tomar a atitude certa com segurança. Né? Não se sai de uma hora para outra, não. É um processo. É um processo. E isso é extremamente importante, porque pode acabar numa tragédia dentro de um lar, uma pessoa convivendo e insistindo dentro de uma relação tóxica. Sim, com certeza. Né? A gente sabe. Passa muito rápido, não é? É verdade, é verdade, é verdade. Doutora Bianca, uma frase de bom ânimo para aquele que se encontra numa situação dessa. Sempre tem saída. Beleza, é isso aí.
Muito obrigada pela sua presença. Eu que Adorei agradeço, bater eu que papo aqui com agradeço. você. Foi muito bom. Eu que agradeço. Obrigada.